Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça do Senhor nos voltarmos para a sua palavra. A palavra que alimenta o nosso coração, que dá luz, razão e sentido para a nossa vida. Por isso eu convido você, vamos juntos fazer o nosso estudo orante da palavra de Deus? Nós nos voltamos para o Senhor nosso Deus, invocando o seu nome santo e poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui. É a tua palavra que nós queremos viver, é a tua palavra que nós queremos praticar, é a tua palavra, Senhor, que nós queremos que ilumine nossos passos e nossa vida. E é por isso que imploramos humildemente a tua bênção, a tua graça, o teu perdão, a tua luz e a tua direção. Vinde nosso auxílio, Senhor. Abençoa-nos, socorre-nos e dai-nos a graça, Senhor, de viver hoje e sempre a tua vontade. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. A palavra de Deus é luz que ilumina os nossos passos. Vamos meditar a palavra de Deus, deixar que ela realmente seja a grande riqueza da nossa alma. Então, abra o Evangelho aí de São Marcos, tá? Com caneta, com caderno na mão, abra Marcos, capítulo 2, versículos de 18 até o versículo 28. Que beleza, né? Marcos 2, de 18 a 28. E vamos então ouvindo a palavra e deixar que a palavra nos fale, que a palavra mesmo nos guie, nos instrua. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres, perde-se o vinho e os odres. Vinho novo, porém em odres novos. Vamos pegar aqui esse versículo de número 22 como um princípio eterno, como também uma direção, uma mensagem de Deus para a nossa vida. Qual é o princípio? É princípio de vida, tá, gente? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Você imagina que você está com um vinho novíssimo, e você está lá com aqueles vasilhames que são velhos. Não é ali que você vai colocar o vinho novo. Vinho novo você coloca num vasilhame novo, né? Para que o vinho seja conservado e para que também o vasilhame seja conservado e para que ambos estejam até numa sintonia. Como é importante isso? Então, vinho novo em odres novos. Porque a pergunta que os fariseus, aliás, os discípulos de João perguntaram, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foi eles que foram perguntar a Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam. O exemplo do remendo do pano novo, do remendo novo na costura, no pano, no tecido novo, e o exemplo do vinho novo nos odres novos,
É, na verdade, o entendimento de que a palavra de Deus, ela é nova. Ela é boa nova. O Evangelho é a boa nova para o nosso coração. O Evangelho é o vinho novo, que traz o sabor novo, o gosto novo, mas, assim como o vinho novo precisa de um vasilhame, de um odre novo para acolher essa graça nova, nós precisamos de um coração novo para acolher a graça nova de Deus. Veja que interessante, vinhos novos em odres novos. O nosso coração tem que estar sempre renovado para que acolhamos a novidade da palavra de Deus. Eu gosto muito desse versículo porque ele me chama a atenção. Nós vivemos num mundo que está muito em busca de novidades. As pessoas querem novidades, querem coisas novas. E as novidades não nos renovam, não. As novidades, elas apenas satisfazem curiosidades, ansiedades, necessidades momentâneas. Mas a novidade que nos renova sempre é a palavra de Deus, porque ela é sempre nova. Cada vez que eu vou com uma disposição nova, com um coração novo, a palavra de Deus ela vai se tornar uma boa nova, uma luz nova para o meu coração. Mas, se eu vou com aquela velha indisposição, se eu já vou todo fechado, se eu já vou com os meus conceitos e preconceitos formados, como é que a palavra de Deus vai ser nova no meu coração? Como é que a palavra de Deus vai realizar a novidade de Deus na minha vida? Aquilo que o livro do Apocalipse diz a nós, é o Senhor que está dizendo ao nosso coração: eis que eu venho e faço nova todas as coisas. O que Deus realmente realiza é isso. A palavra dele faz nova todas as coisas quando o meu coração se dispõe a renovar-se. É verdade que eu posso estar com sentimentos amargos, com mágoas antigas. Eu posso estar vivendo coisas assim muito velhas que estão me estragando por dentro. Eu preciso agora ter uma disposição nova para que a graça de Deus renove em mim aquilo que está velho. Então, por isso é que muitas vezes a palavra de Deus não realiza uma obra em nossa vida, porque nós não nos abrimos para a novidade de Deus, porque não é a palavra que está velha, é o nosso coração que não se deixa renovar, não se deixa rejuvenescer, o nosso coração que não permite experimentar a novidade do Senhor. E num certo sábado, Jesus passava por plantações de trigo. Os discípulos começaram a arrancar as espigas pelo caminho. Os fariseus disseram então a Jesus: olha, porque eles fazem no sábado o que não é permitido? Então Jesus respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando passava necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podiam comer, e também os deu aos seus companheiros, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos pegar esses dois princípios aqui, primeiro do versículo 27. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Não peguemos o sábado como um dia da semana apenas. Peguemos o sábado como um preceito da lei. Era a lei judaica que manda guardar o sábado. Então, a lei foi feita para o homem, para o bem do homem, para educar o homem. A lei foi feita para educar a nossa humanidade, e não o homem que foi feito em função da lei. É o contrário. Primeiro quem veio foi o homem. Primeiro quem veio foi a nossa humanidade.
e para que a nossa humanidade caminhasse na graça de Deus, é que a lei foi estabelecida. Ora, uma vez que a lei, a que eu me refiro, a lei divina está aí, ela não é para nos escravizar, é o contrário. Ela é para nos libertar. Então, muitas vezes nós estamos presos às minúcias da lei, viramos aquelas pessoas rigoristas, rigorosas, e nos preocupamos com o preceito e não com a pessoa humana. Então, o ser humano, a pessoa humana, está sempre em primeiro lugar. As leis não são para serem revogadas, mas elas estão para libertar o homem. Por isso, se precisou-se usar o sábado para salvar uma vida, para salvar uma pessoa humana, primeira pessoa humana. Se nós guardamos o domingo, se nós temos todos os preceitos, não é questão de negligenciar, é a questão de vivenciar no espírito a lei. Você está lá na igreja, participando da missa, e alguém passa mal, ora, interrompa e vai socorrer quem está passando mal. Você precisava ir para a igreja, porque você... Não, ora, a pessoa está lá precisando dos seus cuidados, viva agora a sua fé, a sua religião, a sua lei, cuidando da pessoa necessitada. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor de toda a lei. Jesus é Senhor de toda a graça. Muito bem, vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Muito interessante nesse trecho que hoje estudamos do Evangelho de São Marcos, que é a questão do sábado. Isso que no tempo de Jesus gerava um problema gravíssimo, né? Muitas dificuldades são apresentadas ali, os fariseus que se confrontam ali o tempo todo com ele, porque diz respeito a essa que parece ser a lei mais importante de todas. E na verdade para eles era, porque o sábado era exatamente o dia dedicado ao cuidado, a lembrar-se de Deus e a cuidar de suas próprias coisas. Bem, aqui o problema é que referem-se a Jesus como sendo aquele que desrespeita o sábado e os discípulos também que desrespeitam o sábado. E a questão que Jesus apresenta para eles, diante deles ali, de maneira muito clara, é que foi Deus quem instituiu a lei do sábado. E o sábado, ele foi feito para o homem, para que o homem descansasse, e não o homem para ficar quieto, ficar imóvel no sábado. É claro que isso vale inclusive para o nosso domingo, né? Mas o que está em jogo é que é o seguinte: não existe nenhum tipo de regra que seja absoluta. Nenhuma lei em si, ela funciona de maneira absoluta, com exceção de uma, que é aquela que diz da natureza das coisas como elas realmente são. No final das contas, nos lembra São João que Deus é amor. E por isso, essa é a única regra a qual ninguém, absolutamente ninguém está dispensado. Ninguém. E por causa disso, essa regra, esse mandamento do amor, se impõe ao sábado. E aí, não é permitido no sábado fazer muitos trabalhos, isso é verdade, mas é permitido, na verdade é obrigatório, se praticar atos de amor do mesmo jeito. Ou seja, cuidar da vida, cuidar das pessoas, curar as pessoas, atendê-las, fazer o bem por todos. E isso, ninguém pode colocar uma sombra sobre a situação. E é isso que Jesus está tentando dizer a esses fariseus. O sábado, ele é um mandamento, existe um mandamento específico sobre ele, mas ele também é regido debaixo de um outro que é mais importante. Ninguém está dispensado de fazer o bem que é necessário e é possível àquela pessoa. E é isso que os fariseus não entendiam, imaginando que Deus se agrada mais com a obediência do que exatamente com o gesto de amor. Senhor meu Deus, me conceda um coração novo, me conceda um coração renovado, me conceda um coração purificado, me conceda um coração contrito, me conceda um coração humilde, me conceda um coração que se volte a Ti com todo o meu ser, Senhor, para Te amar, para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar, para Te glorificar, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Me dê, Senhor, um coração novo, Senhor, para que eu Te adore, para que eu Te louve, para que eu Te busque com todo o meu ser.
Não permita, Senhor, ficar preso a qualquer coisa que seja passado. Não permita, Senhor, que eu fique preso simplesmente às leis, mas se abra a tua graça que faz nova todas as coisas. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Tudo que eu desejo é que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar você, possa abençoar sua casa, possa abençoar sua família. Tudo que eu desejo é que a gente se encontre no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você.